Boa noite, pessoal, novamente. A questão que eu havia enviado para vocês no chat, a alternativa correta é a letra C, tá? Eu já havia lido para vocês agora há pouco o porquê que não é a letra A, porque ela fala de antecedência mínima de 30 dias da designação da audiência, e aqui não fala necessariamente do pedido da tutela provisória. Esse pedido aqui vai ser depois do aditamento da petição inicial, tá? E a citação e intimação do réu nem sempre vai ser para intimação para participar da audiência de conciliação. Por que não vai ser? Porque que aqui a intimação vai ser para cumprir a medida. E a citação vai ser para que ele se defenda, se for o caso. Apresentar a contestação no prazo de 15 dias. Não tem nada de audiência ainda. A letra A, então, não está correta. A B fala de com ou sem exposição da lide. E o legislador não faculta isso. Eu tenho que obrigatoriamente colocar a exposição da lide, tá? Expor a lide para quê? Para que o juiz entenda qual é o objeto do litígio e, baseado nesse objeto do litígio, possa ou não considerar a tutela provisória. A letra C, eu entendi a correta, porque o autor deve indicar na petição inicial que se pretende valer do benefício. Qual é o benefício? O benefício de fazer primeiro a tutela provisória, o pedido de tutela provisória, depois o pedido de tutela final. A letra D, ela está incompleta nesse ponto. Por que ela está incompleta? Porque ela não fala dessa questão de o autor ter que indicar na inicial que se pretende valer do benefício. A questão da extinção é uma consequência do não aditamento, tá? Não impede a pessoa de fazer o pedido de tutela provisória. Ela faz pedido de tutela provisória. Agora, se ela não adita depois de concedida a tutela, isso que é importante também colocar. O aditamento, ele só vai ser necessário se o juiz deferir a tutela provisória. Porque se ele não deferir a tutela provisória, cabe recurso? Cabe. Mas se a parte quiser desistir da tutela, pode. Também sem problema nenhum. A questão do aditamento é se a tutela provisória for aceita, cumprida, e posteriormente o autor tem um prazo para quê? Para emendar a inicial e fazer o pedido de tutela, fazer o pedido principal. Ok? E no caso, a letra E, nenhuma das alternativas. Tudo bem, pessoal, quanto à questão número 1? Entendidos? Jobner, Camila, sim. Vitória Martins também. Kedman também. Angélica também. Bom, os demais, Ricardo também. Isso é bom. Stephanie, Jéssica. Você tinha errado, Kedman? É que a ceia dela são similares. Só que a dela, ela falta alguns complementos. A dela está um pouquinho incompleta. Vamos à questão número 2, então. Acerca das tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil, assinala a alternativa correta. A tutela de evidência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. B. A tutela de urgência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. D. Ou C. Provisória pode fundamentar-se em urgência ou em evidência. A tutela de evidência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ou todas estão corretas. Aqui, a correta é mais simples, que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência e evidência. Artigo 294, tá? A tutela de evidência, ela pode até ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Aliás, a tutela de evidência, em regra, ela pode ser concedida liminarmente. Ela não pode ser concedida de forma antecedente. Eu tenho que protocolar a ação e pedir a tutela de evidência. Tá? Eu não faço pedido da tutela de evidência primeiro e depois o pedido de tutela final. Então, por isso que ela está errada. E mesmo assim, para eu pedir a tutela de evidência, o inciso 1º, o inciso 4º, eu só posso pedir de forma incidental. Incidental porque exige a defesa do réu. O 311, incisos 1º e inciso 4º. Os incisos 2 e 3,
É necessário que eu entre com a ação primeiro para demonstrar o precedente e a lei e os documentos, e no caso do inciso terceiro, do contrato de depósito. Então, eu tenho que protocolar a ação e cumular com o pedido de tutela de evidência. Então, por isso que a letra A não é correta. Tá? A tutela de urgência será concedida, letra B agora, independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado do processo. Errado. É totalmente ao contrário. Ela só pode ser concedida se demonstrado os dois requisitos: perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se não tiver nenhum dos dois, ou faltar um, o juiz não concede tutela de urgência. Ok? E a letra D? Tutela de evidência será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A primeira, a evidência, ela não precisa do perigo de dano para ser concedida, tá? Ela não precisa. E a letra D dá uma condição alternativa, condição cumulativa. Probabilidade e perigo. Não. É só probabilidade. Não precisa do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É por isso que ela está equivocada. Tudo bem? E a letra E, evidentemente, que nem todas estão corretas. Tá? Então, essas foram as questões envolvendo essa questão. O porquê que ela está errada, Gustavo? Porque a tutela de evidência ela não pode ser concedida antecipadamente. Tá? A tutela de evidência ela tem que ser feita, aliás, ela pode ser concedida apenas depois de protocolada a ação. Talvez o que eu tenha me equivocado mais aqui, não, equivocado não, é isso mesmo. É o caráter antecedente. É o caráter antecedente que está errado. Por quê? Eu não posso pedir a tutela de evidência antes do pedido principal. Ou eu faço pedido junto com o principal ou depois. E o antecedente dá a ideia do quê? Eu faço o pedido de tutela de evidência primeiro, assim como eu faço tutela cautelar ou antecipada. Eu posso fazer ele primeiro e depois da tutela principal. Na evidência, não. Eu tenho que fazer junto, para o juiz conceder liminar, ou depois, no caso dos incisos 1º e 4º. Tudo bem? E se você for fazer análise da letra C, é a reprodução ipsis literis do artigo 294. Só isso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida adicional? Alguém respondeu a questão de ontem, a 2? Só por curiosidade. Você respondeu, jovem? Então vamos à resposta dela, para que a gente possa... Deixa eu ver aqui. Ah, não, está em outro arquivo aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo, para que a gente possa aqui. Questão da aula do 4º ano. Vamos lá. Os 4 anos AIB. José ajuizou recurso extraordinário contra uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que, segundo ele, contrariou expressamente o dispositivo constitucional. Para tanto, obedece a todos os requisitos do artigo 102 e o recurso chega ao STF. Todavia, o mesmo é negado, por entender o ministro relator que a decisão sairá daquele recurso que beneficia somente a José. Tal decisão é correta? Por qual motivo? Justifique. Resposta. A repercussão geral, Joab, perfeito. É isso mesmo. Porque o sujeito não provou a repercussão geral. Tá? O juiz não, o relator entendeu que aquele caso não tinha repercussão geral. Por quê? Porque a repercussão geral, o requisito de admissibilidade, repercussão geral, justamente. E a repercussão geral, o recorrente tem que provar que aquela decisão atinge totalmente atinge mais do que aquela pessoa que está recorrendo. Ela tem uma repercussão na sociedade, e não no caso particular. É por isso que teve o problema. Lohane, primeiro. Não entendeu a 2. A 2, vamos lembrar o quê? A 2 diz o quê lá no seu enunciado? Acerca das tutelas provisórias, assinar a alternativa correta. Por que eu coloquei a letra C?
A letra C é a reprodução do artigo 294, que a tutela provisória se divide em urgência e evidência. É isso. O Gustavo colocou a letra A, que a letra A também confunde um pouco quem vai ler. Só que a tutela de evidência, para ela ser concedida, ela pode ser concedida liminarmente, ou seja, sem necessidade de ouvir o réu. Só que para que eu possa fazer o pedido, é necessário que eu tenha, pelo menos, a indicação da lide. Por quê? O inciso 2 fala de prova exclusivamente documental e com precedente firmado. Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver a petição inicial protocolada? Eu já posso fazer o pedido de tutela de evidência considerando essas duas questões. E o inciso terceiro, o contrato de depósito. Então, tem que provar a existência do contrato de depósito, fazer o pedido, e liminarmente que o juiz reconheça a evidência. Tá? Então, eu faço protocolo tanto do pedido principal como da tutela de evidência em conjunto. Eu não posso fazer pedido da tutela de evidência antes. E esse termo antecedente é que pode levar um pouco a indução em erro. A tutela de urgência pode, a de evidência não. Professora, letra A da 2, só a evidência poderá ser concedida em caráter incidental, é isso? Não. Aí, Camila, tanto a de urgência como a de evidência, tá? As duas podem ser concedidas, tá? Tanto a de urgência como a de evidência. Agora, a de evidência só pode ser concedida incidentalmente ou se eu fizer o pedido junto com a petição inicial. Porque a expressão antecedente, pelo que a gente estudou do artigo 303 e 305, dá a entender o quê? Que eu posso fazer o pedido da tutela de urgência antes do pedido da tutela principal. E tal regulamentação não é prevista na tutela de evidência, tá? Então, eu posso partir desse raciocínio. Tudo bem? Elas são um pouco confusas mesmo, tá? Então, o espaço é de vocês para perguntar aquilo que entenderem, tá bom? Quero vocês na ponta dos cascos da prova. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida? Tranquilo, de boa, ok. Então, pessoal, eu vou deixar vocês mandarem a questão para mim, tá? Para computar a presença. Só precisa a alternativa, tá, gente? Não precisa copiar a questão por inteiro. Quem quiser fazer algum comentário, apenas a resposta, tranquilo. Evidência só, viu, Gustavo? A incidental e junto com a petição inicial. Beleza? Ok. Então, pessoal, por hoje eu encerro, tá? Dá tempo de vocês fazerem as questões lá. Muito obrigado a todos. Boa noite. Bom restinho de semana. No caso da tutela cautelar, posso pedir em qualquer fase do processo? Pode. Inclusive em fase recursal. Inclusive no recurso você pode pedir. Então, pessoal, boa noite a todos e até a prova agora, né? Pode colocar a letra C e copiar o texto. Boa noite, gente. Boa noite e até a próxima oportunidade. Para você também, Angélica. Manda um abraço para Flávia. Obrigado.
Sérgio e Lucas, podem desativar a sala, porque senão fica gravando muito tempo e gasta muito. Gasta muito. Obrigado.